Imaginemos a seguinte situação. Acordar todos os dias num mundo onde a arquitetura da própria cidade, a linguagem dos jornais, a estrutura económica e até, reparem bem, a própria ciência médica são concebidas de raiz para convencer uma pessoa de que ela é, biologicamente, um animal. É um cenário aterrador, sem dúvida. Exato. E não estamos a falar de um preconceito subtil ou daquela barreira invisível do dia-a-dia. Estamos a falar de uma engenharia social desenhada com o propósito específico de fraturar a mente humana. A grande questão é, quanto tempo demora até que o sistema nervoso da pessoa oprimida começa a acreditar nessa mentira? Pois essa premissa desafia a nossa compreensão mais básica do que é a sanidade. Porque quando a realidade inteira, ao redor de uma comunidade, espelha constantemente uma imagem de subhumanidade, a doença mental deixa de ser um problema individual. Passa a ser, no fundo, uma epidemia fabricada. E é exatamente esse o diagnóstico colossal que temos em cima da mesa para a nossa imersão de hoje. Vamos explorar o pensamento por trás de uma das obras mais abaladoras do século XX, o livro Os Condenados da Terra. Lançado em 1961. Isso mesmo, escrito por Frantz Fanon. E também vamos olhar, claro, para o prefácio historicamente estrondoso de Jean Paul Sartre. Porque este texto não analisa o colonialismo apenas como, uma questão de exércitos ou tratados comerciais, explora, sim, a sua dimensão psicológica. Claro. E é crucial estabelecer logo à partida o tom e o ângulo desta nossa análise, para quem nos ouve. Fanon era psiquiatra. O nosso objetivo hoje não é de todo debater a moralidade das táticas de guerrilha ou endossar qualquer tipo de violência política. Nem tomar posições ideológicas. Exatamente. Queremos olhar através da lente clínica e filosófica destes autores, dissecando de forma puramente analítica como é que eles viam o colonialismo como uma patologia e, claro, qual era o tratamento extremo que eles propunham. E essa ressalva é mesmo fundamental, porque o que torna estas fontes tão impactantes, independentemente da posição política de quem as lê, é a mecânica psicológica descrita. Fanon tratou tanto revolucionários argelinos torturados como soldados franceses traumatizados. Ele estava literalmente na linha da frente da mente humana sob pressão extrema. Pois estava. E a sua grande tese é que o colonialismo criou um mundo que destrói a identidade da vítima de forma tão metódica que a recuperação exige uma reestruturação total da realidade. Então, vamos começar pela estrutura física dessa realidade. É a divisão física. Isso. A forma como Fanon descreve o ambiente colonial é supervisual. Ele utiliza um termo específico que aparece repetidamente nas nossas fontes, que é o de um mundo maniqueísta. E pronto, para quem não está familiarizado, o maniqueísmo é aquela visão absolutista, a divisão total entre a luz e as trevas, não é? Sem qualquer zona cinzenta. Sim, só que aqui essa divisão não é apenas teológica ou teórica. É feita de cimento e arame farpado. A linha divisória é garantida por quartéis de polícia e forças militares. E Fanon faz questão de contrastar os dois espaços. A cidade do colono é descrita como sólida, feita de pedra e asfalto, fartamente iluminada. Uma fartura que até ofusca. Mesmo. É um local onde os caixotes do lixo transbordam de restos que os locais nem sequer reconhecem. As pessoas ali andam de barriga cheia, os sapatos são robustos. Ou seja, é o espaço absoluto do privilégio material. E a analogia que me salta logo à vista é que isto soa quase como o cenário de uma distopia de ficção científica. Daquelas onde as castas vivem em mundos fisicamente separados, em planetas diferentes. Mas a verdade é que Fanon está a descrever a realidade palpável do século XX. É um mundo real. E do outro lado da barricada temos a cidade do colonizado, a chamada cidade indígena. E as palavras usadas nas fontes são brutais. É descrita como um lugar esfomeado. Esfomeado de pão, de carne, de luz e até de espaço. As pessoas estão umas sobre as outras, as cabanas também. Uma cidade agachada, de joelhos, que chafurda na lama. O que é fascinante aqui é a genialidade do diagnóstico de Fanon, ao demonstrar o porquê disto. Esta separação física serve a um propósito mental intransponível. A arquitetura cria e fomenta um complexo de inferioridade. Como se os próprios edifícios fossem opressores. Da sua vida, a cidade brilhante lá no alto da colina e a sua própria cidade na lama, a arquitetura torna-se, no fundo, um professor de submissão diária.
E isso leva-nos à questão da linguagem, que é um ponto que as fontes sublinham com muita força. Porque não basta haver uma separação física. O opressor precisa de uma barreira linguística. As fontes detalham o uso constante de uma linguagem zoológica. A desumanização verbal. Sim, os textos coloniais falavam, por exemplo, e passo a citar, pululamento das massas. Falavam de movimentos de réptil, de ritmos vegetais, de bestialidade e massas histéricas. É tudo um vocabulário puramente animal. O que é fascinante aqui é tentar perceber como este mecanismo psicológico é de uma eficácia cruel. Porque para o sistema colonial funcionar sem implodir e para o colonizador conseguir dormir à noite, é preciso justificar esta exploração sistemática. Para não sentirem culpa, certo? Exatamente. Se o colonizado for visto como um ser humano, com a mesma matriz existencial, a opressão gera culpa, gera aversão moral. Mas se o colonizado for reduzido, através desta linguagem das próprias leis, a uma besta de carga, então não há opressão, há apenas domesticação. O colonizador não sente remorsos por atrelar um boi a um arado. Ou seja, a linguagem animaliza as pessoas para absolver o opressor. Mas o verdadeiro veneno, e é aqui que os textos se tornam francamente perturbadores, atua quando o oprimido internaliza essa visão. Precisamente. O triunfo absoluto do colonialismo, segundo o que lemos em Fanon, ocorre quando o colonizado aceita essa imagem degradada de si mesmo. Ele começa a ver a sua própria cultura, a sua própria pele, o seu próprio povo através dos olhos carregados de desprezo do colono. É um processo ativo de lavagem cerebral. Onde a vítima passa a policiar sua própria inferioridade, duvidando constantemente da sua própria humanidade. É terrível, e isso gera uma pressão interna inimaginável. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque é fascinante como as fontes passam da arquitetura e da linguagem para a própria fisiologia do corpo humano oprimido. A tensão muscular de que ele fala? Sim, como é que esse corpo reage? Sendo médico, Fanon foca-se bastante nos sonhos. Ele relata que o colonizado sonha constantemente em correr, em saltar, nadar, escalar paredes, rir alto. É quase como se o inconsciente estivesse desesperadamente a tentar combater a paralisia diária. Porque durante o dia o sistema impõe uma imobilidade estrita. É sempre não passes desta fronteira, não levantes a voz, não olhes nos olhos. O corpo absorve estas restrições. E Fanon descreve o colonizado como estando num estado de hipervigilância, sempre alerta. Há uma agressividade que fica sedimentada nos músculos, como uma mola comprimida. É quase como se estivéssemos perante uma condição autoimune, mas a nível social. O corpo está sempre a preparar-se para um impacto extremo, a produzir defesas para atacar uma ameaça que é estrutural. Mas, claro, como não pode atacar o verdadeiro patógeno, que é o exército e a força policial colonial, o sistema vira-se contra si próprio. Para onde é que vai toda essa energia acumulada? Vai para o que o autor diagnostica como uma catarse autodestrutiva. Como a agressividade não pode subir em direção ao opressor, que tem todo o poder militar, ela é canalizada para os lados. Para o vizinho, para o irmão. Daí aquelas elevadas taxas de criminalidade intracomunitária que os franceses observavam, por exemplo, na Argélia. Aquelas lutas tribais e zaragatas de rua. Pois, o indivíduo tira a faca por causa de um olhar mal interpretado de alguém da sua própria rua. Porquê? Porque esse é o único território onde ele sente que ainda tem alguma agência, algum poder, alguma dignidade a defender. E o mais perverso, pelo que percebo, é que o colonizador olha para essas lutas intestinas e diz: estão a ver? Nós tínhamos razão desde o início. Eles matam-se uns aos outros por nada. São selvagens que precisam da nossa ordem civilizacional. É um ciclo que se autovalida. O sistema cria o terror que leva ao comportamento violento e depois usa esse mesmo comportamento como justificação para manter o sistema de opressão. Bem, além dessa violência física contra o próprio irmão, as nossas fontes falam de outra rota de fuga para esta tensão insuportável. Uma rota que, à primeira vista, até parece não pertencer a um ensaio político tão rigoroso, que é a magia, os mitos de possessão, os zombies, a dança. Confesso que esta parte me deixou bastante intrigado. Qual é a função clínica disto tudo neste contexto? Bem,
Tudo isso funciona como um mecanismo supremo de alienação e como uma válvula de escape. Quando a realidade material é uma prisão inflexível, a psicomaina tem de criar uma rota de fuga. O terror causado pelo colono, que é real, físico e diário, é transmutado no medo de espíritos. Medo de maldições, de criaturas da noite, os ares e as loas. Entendo. Porque o medo do sobrenatural é, de certa forma, mais gerível do que o terror contínuo do polícia armado na esquina. É mais fácil negociar com o espírito através de um ritual ou de um sacrifício do que negociar com o sistema colonial que não tem rosto nem piedade. E a questão da dança e do transe enquadra-se exatamente nisto, não é? Totalmente. Fanon observa aquelas danças tradicionais que duram horas a fio, as posições rituais onde as pessoas entram em transe. Clinicamente, ele analisa isto como descargas motoras gigantescas. Aquela agressividade muscular sedimentada, a tal mola comprimida de que falámos, é queimada nestas coreografias exaustivas. Uma espécie de relaxante muscular psicológico. Sem dúvida. A dança exaustiva atua para dissimular a violência reprimida e mantém a população num estado de submissão controlada, porque esgota fisicamente a energia que de outra forma poderia transformar-se em revolta contra o sistema. Certo? Mas como é que a ciência da época justificava esta tensão e agressividade entre os colonizados? Estamos a falar de meados do século XX. Existia uma academia médica europeia bem estabelecida. Como é que os médicos e psiquiatras olhavam para estas comunidades e não viam o óbvio sintoma de uma sociedade altamente oprimida? A resposta a essa pergunta é, francamente, uma das partes mais chocantes e sombrias das fontes. Longe de serem objetivos, muitos destes especialistas funcionaram como o braço intelectual do colonialismo. A ciência tentava justificar o injustificável. Espera, havia psiquiatras coloniais a criar teorias sobre isto? Sim, e Fanon expõe a pseudociência psiquiátrica que dominava o norte da África na altura, liderada por figuras de renome como o professor Porot. Eles procuravam causas estritamente biológicas para justificar o comportamento das populações colonizadas. Tentavam provar que a impulsividade criminar era uma falha inata. Estavam à procura de uma justificação anatómica para a criminalidade. Como assim? Pior ainda, a teoria de Porrot e dos seus contemporâneos afirmava, com roupagens académicas em revistas científicas, que os norte-africanos, por exemplo, não tinham o córtex cerebral desenvolvido e que, por contraste, eram dominados pelo diencéfalo. Uau! E o que é que isso implica, neurologicamente falando, para a altura? Bem, o córtex é a parte do cérebro associada à lógica, à deliberação, à capacidade de formar raciocínios morais e complexos. O diencéfalo é a estrutura mais primitiva, responsável pelos instintos básicos de sobrevivência, como a fome e o impulso agressivo. Portanto, o que a medicina europeia da altura estava a afirmar era que o colonizado carecia biologicamente do hardware necessário para a civilização. E qualquer explosão de violência não era o produto direto do terror e do contexto colonial, mas sim um impulso animal ditado pelo seu cérebro primitivo. Isso é de uma crueldade intelectual extrema. É a ciência a ser utilizada para provar que a vítima não tem sequer a capacidade anatómica de sentir a dor sistémica. É dar uma justificação científica àquela linguagem zoológica de que falamos há pouco. E é exatamente contra este muro de pedra duplo à opressão militar de um lado e a desumanização científica do outro que surge o ponto de viragem. A parte mais central e controversa da teoria de Fanon e do prefácio de Sartre, que é a quebra do ciclo através da violência. A transição dessa violência internalizada para uma violência direta contra o opressor. Mas vamos desembalar isto com muito cuidado. Qual é a perspectiva psicológica destas fontes sobre essa ação armada? Mantendo sempre a neutralidade da nossa análise, é crucial entender o diagnóstico de Fanon aqui. Ele não defende a violência apenas como tática militar, mas atribui-lhe um papel puramente desintoxicante. É o chamado efeito boomerang. Durante gerações, o colonizador injetou violência constante na vida do colonizado. Fanon teoriza que o colonizado só se cura da sua neurose profunda e do seu complexo de inferioridade quando expulsa o colono, devolvendo essa mesma violência à sua origem. Sartre chega mesmo a escrever, de forma bastante dramática, que através desta ação o ex-indígena faz-se homem, recuperando a sua transparência e reabilitando-se aos seus próprios olhos. Mas eu tenho de puxar aqui o travão e fazer uma pergunta. Substituir a opressão por um banho de sangue não cria apenas um ciclo interminável de trauma? Como é que Fanon vê a construção de algo verdadeiramente positivo a partir da pura destruição do outro? Esse é o grande risco que as fontes identificam.
Mas para Fanon a salvação e a construção não residem na vingança cega ou individual. A cura e a construção da identidade ocorrem através da luta coletiva. É o facto de ser uma luta armada organizada que obriga as pessoas a superarem as suas diferenças. O tribalismo e o regionalismo têm de ser postos de lado para se combater o inimigo comum. Ah, claro. Porque não consegues derrotar o Império se estiveres a discutir com a aldeia vizinha. Exatamente. O homem novo de que Fanon fala nasce nesse exato processo de luta coletiva. Nas trincheiras de uma revolução, o individualismo e as lógicas de competição importadas da Europa morrem e surge a verdadeira solidariedade entre irmãos de combate. As rivalidades antigas perdem o sentido. Isso mostra que a simples expulsão não chega. Tem de haver uma reconstrução da identidade. E isso conduz-nos ao nosso próximo grande tema, que é o dilema cultural. As nossas fontes debruçam-se muito sobre a crise do intelectual colonizado. E eu gostava de usar uma analogia para isto. É quase como se o intelectual percebesse que a cultura europeia, que ele tentou vestir a vida toda, é como um fato de gala que afinal não lhe serve. Mas, quando tenta voltar às suas raízes, descobre que os costumes antigos parecem roupas de museu. É uma excelente imagem para a crise deste grupo. Estes intelectuais sentem-se dejeitados pelo mundo europeu, ao qual tentaram agradar, mas também se sentem desligados do seu povo. E quando tentam recuperar a sua identidade, muitas vezes caem naquilo a que Fanon chama a ilusão do passado. E o que é essa ilusão na prática? É quando os intelectuais tentam desesperadamente provar a existência de uma cultura gloriosa no passado. Em África, por exemplo, vimos o conceito de negritude ou o despertar do orgulho islâmico. Eles procuram exaltar antigos impérios para combater a mentira colonial de que os indígenas sempre foram os selvagens. É um instinto de defesa válido, mas Fanon avisa que isso não chega de todo para construir um país. Porque exaltar impérios mortos não põe comida na mesa hoje, pois não? Nem mais. A cultura não é folclore congelado ou uso forçado de trajes tradicionais em discursos urbanos. Agarrar-se a um passado glorioso é uma armadilha estéril se não tiver utilidade na luta presente. Então, o que isto tudo significa? Se os intelectuais urbanos estão comprometidos com uma visão europeizada e o passado glorioso é apenas uma miragem, onde é que se encontra a verdadeira cultura nacional? Fanon é taxativo quanto a isso. A identidade e a cultura nacionais não se encontram no passado glorioso, nem na cópia das instituições europeias. A cultura forja-se a quente, na luta pela libertação do próprio território. E a verdadeira força revolucionária capaz disto são as massas camponesas rurais. Os camponeses, não a burguesia das cidades. Exato, porque o camponês não tem migalhas de privilégio colonial para proteger, nem tem o luxo de teorizar sobre civilizações antigas. A realidade dele é brutal e imediata. Portanto, a proposta de Fanon é que o intelectual deve parar de tentar agradar à Europa ou de chorar por um passado perdido e deve literalmente descer à terra, tem de se juntar às massas camponesas. A forma como o povo se organiza no terreno, como trata os feridos, como comunica, é aí que nasce a cultura viva. Que jornada impressionante! Para fazermos aqui uma síntese final de tudo o que vimos hoje nestas fontes, passamos por uma viagem psicológica incrivelmente complexa. Vimos a passagem do indivíduo colonizado, que estava paralisado, num mundo de duas cidades, enredado em tensão muscular contínua, mitos, magia e autodestruição, enquanto a pseudociência o desumanizava para a figura de um sujeito desperto. Alguém que reconquista a sua humanidade através de uma recusa absoluta do sistema colonial, forjando na própria ação coletiva uma cultura viva e um homem completamente novo. É um mapeamento profundo da dor sistêmica e da sua superação. E para fechar a nossa análise, vale a pena resgatar uma reflexão instigante que amplia muito o alcance da obra de Fanon, porque ele implorava ao terceiro mundo que não se limitasse a criar uma cópia da mente e das instituições europeias, apenas substituindo os donos do poder. Fazer isso seria apenas perpetuar a doença colonial de uma outra forma. Um aviso muito sério para o período pós-independência. E um pensamento que eu deixaria no ar para reflexão profunda de quem nos ouve. Se a construção de uma identidade verdadeiramente livre exige o abandono absoluto dos velhos reflexos de dominação e submissão, temos de nos questionar até que ponto, nas sociedades globais contemporâneas de hoje, o nosso modo de viver, a nossa forma implacável de competir economicamente e a maneira como olhamos para as outras culturas ainda são secretamente governados pelos fantasmas psicológicos dessa mesma arquitetura colonial que Fanon tão desesperadamente tentou destruir. É uma questão de peso. O mundo físico pode mudar, mas o verdadeiro campo de batalha, afinal, sempre foi e continua a ser a mente humana. Deixamos este pensamento provocativo convosco. Continuem a questionar as narrativas à vossa volta.
Obrigado por nos acompanharem neste mergulho profundo. Até à